Olá, alunos do oitavo ano, nós vamos começar agora a nossa correção das atividades da última semana, tá? Atividade 12. Olhem a correção, verifiquem as dúvidas de vocês, me mandem mensagem. E aí, semana que vem, a gente tem atividade nova do terceiro bimestre, tá? Bom, vamos lá, vamos começar, então, a nossa correção. Bom, eu passei um texto para vocês que falava do mundo pós-Segunda Guerra, né? Como ficou a geopolítica mundial do mundo pós-Segunda Guerra. E aí vocês puderam ter uma noção das coisas que aconteceram, né? Tudo que aconteceu no pós-Segunda Guerra, que não foi assim um pós-Segunda Guerra tão cheio de paz. A gente viu que houveram ainda conflitos, houveram rearranjos na geopolítica mundial. A gente já estudou o que é geopolítica, né? Que é uma estratégia em relação a territórios, a influência, a poder, tudo isso ligando nações, governos. E aí a gente tinha um texto aqui, eu mandei para vocês também uma espécie de mapa mental, né? Um resuminho aqui do mundo pós-Segunda Guerra, né? E aí mandei 3 perguntinhas para vocês, né? A primeira pergunta dizia o que houve no mundo pós-guerra. E aí essa pergunta, na verdade, ela tinha que ser um resumo de um entendimento, né, de todo o texto que foi lido. Mas, em linhas gerais, vocês deveriam dizer que no pós-Segunda Guerra Mundial houve um grande prejuízo ao continente europeu, pois ele foi um dos palcos do conflito, né? E o continente europeu foi chamado de Velho Mundo, porque desponta como potência mundial os Estados Unidos, né? Depois de um tempo houve uma estabilidade desse continente europeu, porém o mundo ficou dividido em dois. O mundo que antes era dividido em várias potências acaba sendo um mundo polar, que é dividido entre os capitalistas e os socialistas. Então, isso foi, em linhas gerais, o que aconteceu no mundo pós-Segunda Guerra. Depois eu perguntei qual a importância da Conferência de Teherã. Bom, a Conferência de Teherã, em 1943, né, foi uma conferência onde União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra definiram a incorporação das nações bálticas e elaboraram uma possível divisão do Estado alemão. Então, a importância da Conferência de Teherã foi a divisão do mundo bipolar, porque a divisão da Alemanha, ela representa a divisão do mundo bipolar em socialistas e capitalistas. A terceira questão que eu mandei para vocês era o que houve com a Alemanha no mundo bipolar. O que houve com a Alemanha no mundo pós-Segunda Guerra. E aí eu já comentei, né, antes, na primeira questão, que a Alemanha foi dividida em dois. Então, a Alemanha ela foi culpada pela Segunda Guerra Mundial. Ela teve que pagar várias multas, né, pela Segunda Guerra Mundial. E ela teve seu território destituído, né? Então, ela teve seu território dividido ao meio. Uma parte lá que ficou sob o comando dos socialistas, que é a Alemanha Oriental, e uma parte a Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha foi dividida em dois. Bom, em linhas gerais é isso que eu queria passar para vocês, né? Se ficou alguma dúvida, me chamem lá no WhatsApp, a gente tira a dúvida. E aí, na próxima semana, nós vamos ter lição nova, tá bom? Para o terceiro bimestre. Então, é isso e até a semana que vem.